Irmãos, hoje é o último dia da campanha. Eu quero ser aqui profético, defendendo e profetizando a bênção de Deus no nome de Jesus. Não fique em cima do muro, em nenhum lugar na sua vida, porque ou és quente ou és frio, porque morno vomitá-lo-ei da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Seja ousado. Nós estamos buscando o quê? Nesses dias, o que nós estamos fazendo na campanha? Atraindo o quê? A presença de quem? De Deus. Que falamos da arca. A arca não é só uma arca. A arca era representante da presença de Deus, que ficou na casa de Obed-edom, prosperou, que mudou a história dele durante 3 meses. Por que 3 dias de campanha? Representando cada dia um mês. E nesses 3 meses, e nos 3 dias, Jesus morreu e ele ressuscitou o terceiro. Quer dizer, no terceiro dia, haverá uma grande manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia, ela é toda profética e toda ela tem um significado. Amém? Então, quando a gente escuta o mundo usando a numerologia, usando coisas da Bíblia extraídas da palavra de forma distorcida, nós não cremos nisso. Mas entendemos que todas as coisas criadas por Deus têm um propósito. Então, esses 3 dias hoje é o dia do cumprimento, da liberação, do profético de Deus nas nossas vidas. E nós entendemos o que Deus fez, que a arca foi levada embora, a arca foi perdida, foram atrás, buscar a arca. Davi fez o quê? Foi buscar de um jeito pela força. Não conseguiu, morreu Uzá, aí sofre, coloca na casa de Obed-edom, prospera, aí Davi vê todo mundo prosperando, todo mundo impactado, falei, peraí, eles largam a arca para trás com medo de Deus, mas quando a arca é deixada para trás na casa de Obed-edom, ele prospera, aí o povo fala, mas peraí, então eu não posso deixar a arca lá, eu preciso trazer a arca. Eles percebem que Deus é bom em todo o tempo, e ele vai buscar, só que ele não vai de qualquer forma, ele vai de forma diferente. Davi agora não vai só como aquele que assumiu um trono, mas ele vai na condição de rei e de sacerdote. A arca carrega quem é sacerdote. Só pode ter a arca quem é sacerdote. Tem sacerdote aqui? Levante a mão assim, diga glória a Deus. A Bíblia diz que eu e você somos nação santa e sacerdócio real. Tem sacerdócio real aqui? Então perceba, Deus te faz e me fez sacerdote para que eu e você possa carregar a arca de Deus. A arca não é carregada em carros de bois, quer dizer, não adianta você pagar para alguém fazer, não adianta você pagar para alguém vir no culto para você, não adianta você pedir para alguém orar por você, não adianta você pedir para alguém jejuar para você. A arca é carregada sobre os ombros, diga sobre os ombros, diga a arca de Deus, eu carrego na minha vida, eu preciso pagar o preço. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver você pedindo para alguém, elas vão ver sobre você a glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque você carrega a arca de Deus, você anda com a presença de Deus, e ela está sobre a sua vida, quer dizer, ela é a tua proteção, ela é a tua cobertura, ela é a unção, ela é a provisão, ela é a glória de Deus que vem de cima para baixo. As promessas e as bênçãos de Deus não virão de baixo, os milagres não virão de forma horizontal, elas virão de forma vertical do céu, é de cima, a promessa está em cima. Deus colocou sobre nós a sua proteção e a sua bênção. Se prepare, talvez você está focando, olhando para alguém, dizendo, olha, vai vir a porta aberta, olha, vai vir a provisão, olha, vai vir o milagre. Digo, não vai vir de baixo, virá de cima sobre você. A promessa virá de cima, e Deus está trazendo essa promessa aqui hoje, em nome de Jesus. Agora o Espírito de Deus coloca no meu coração uma passagem tremenda. Eu disse, Deus, eu vou pregar o quê? Falar sobre o quê? Sobre trazer a arca, de que forma? Já falamos de Obed-edom, já falamos de Davi, já falamos de Samuel, já falamos de Eli, sacerdote, Ofni e Finéias, seus filhos, já falamos de filisteus que levou a arca. Aí Deus trouxe ao meu coração a passagem do livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo, olha isso, que coisa tremenda. No livro de Juízes, capítulo 13, verso de número 2. O que fala no livro de Juízes? O que é que fala no livro de Juízes? Fala a história de uma família que não podia gerar, uma família que não podia ser família, não podia ter filhos. Fala da história de um casal que simplesmente não podia ter filhos, mas Deus, ele traz a notícia, trazendo uma resposta de milagre, uma conquista, uma vitória, um milagre, um sucesso. Deus está dizendo para você, aquilo que parece ser complicado na sua casa, na sua família, aquilo que parece estar faltando, Deus vai trazer sobre a sua casa e sobre a sua vida em nome de Jesus. Guarde isso. Deus vai trazer sobre nós. No verso 1, só para você entender a introdução do capítulo 13, diz, e os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor entregou, olha isso, o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. De novo, o povo está padecendo por falta de obediência e fidelidade. A arca é tomada e a presença é tomada porque o povo está em pecado, porque o povo é rebelde, porque o povo está sem direção. Durante 40 anos padecendo, sofrendo, vivenciando, por quê? Porque Deus ficou triste. Então Deus entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O que aconteceu com Samuel quando entra na casa de Eli? É justamente quando os filhos dele, de Eli, pegam a arca e vão para a batalha lutar contra os filisteus. Quando perde a arca e voltam, só notícia, eles não voltam porque eles morrem em batalha. A arca é tomada, a glória se foi e acabou. Não há mais a presença, mas precisamos buscar a presença. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que agora Israel entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril. Olha isso. E não tinha filhos, diga, era estéril. Diga bem alto, era estéril. Amados, escute uma coisa, entrou muitas pessoas estéreis aqui neste lugar. Entrou muitas famílias quebradas com esterilidade. A esterilidade no sentido de não poder gerar, de não poder prosperar, de não poder conquistar. E não adianta insistir. Não há medicina que consiga solucionar a esterilidade. Se Deus fechar a madre, meu irmão, ninguém abre. É diferente de, mas eu vou pegar e vou fazer inseminação. Eu vou pegar e vou usar esse recurso. Eu vou dizer, se Deus fechou a porta, ninguém abre a porta. A porta que Deus fecha, ninguém. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus disser é estéril, acabou. Assim também era Ana. A própria história de Ana, ela era estéril, não podia gerar. Mas Deus vê o que? O coração dela orando. E o próprio aquele que era o sacerdote ali, que viu como embriagada, é que libera a palavra para ela. Porque quem é sacerdote é que tem poder de liberar a palavra. Só que Deus diz que hoje aqui estamos entre reis e sacerdotes. E quem é sacerdote libera a palavra. Tem sacerdote para liberar a palavra aí, irmãos? O sacerdote diz, filha, seja feito conforme a sua petição. Assim o conceda ao Senhor este filho que você o pede, essa bênção que você necessita. Eu vou dizer, Deus está levantando um sacerdote para profetizar vida aqui hoje, em nome de Jesus. E esse sacerdote profetizou, foi quando então Ana gerou um filho, e de uma mulher que era estéril. Então diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ana. Não é a medicina que preparou, não é o que ela fez, não é a ruda que ela pôs na orelha, não é o chá de guarco que ela tomou, nada disso. É porque Deus diz, agora eu vou conceder e eu me lembrei de você. Quer dizer, Deus se esquece de alguém? Não, mas Deus consulta a sua agenda e fala, hoje é o dia do milagre, então eu vou liberar a tua promessa. Deus está consultando a agenda hoje, está dizendo, eu me lembrei de você aqui hoje. Eu me lembrei de você. Olha, você bate no ombro do seu irmão e diga, Deus se lembrou de você. Chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Diga, hoje é o dia da presença de Deus voltar sobre a tua história. Preste atenção, quem que libera a promessa e a palavra sobre Ana? Diga, o sacerdote. O que você é aqui hoje? O que você acabou de fazer na vida do seu irmão? Liberar uma? Então vai fazer acontecer, porque tu és um sacerdote de Deus em nome de Jesus. Aquela mulher vive a promessa, que não podia ser filho, agora se tornou mãe, não só de Samuel, mas de um juiz, um sacerdote, um rei, um profeta de Deus. Um juiz, um sacerdote e um profeta. Agora escute, quem que era ele? Ele era rei? Não, mas era aquele que levantou os maiores reis de Israel. Deus não levantou só Samuel como um juiz, um sacerdote e um profeta. E o que mais que ele era? Que é mais para o currículo dele? Ser juiz, ser sacerdote e profeta é bom? Ele simplesmente é quem ungiu Davi. Deus está dizendo, através de você eu vou levantar Davis na terra. Através de você eu vou levantar profetas na terra. Sabe quem foi Davi? O maior rei de Israel. Israel está até aqui hoje com a gente. Eu vou dizer uma coisa, Deus levantou Davi, o maior rei da história de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Deus abençoa e dá um filho, e não dá só um juiz, um profeta, um sacerdote. Ele dá homem que levanta reis, homens que unge pessoas para fazer a diferença. Deus está dizendo, você não vai ser só abençoado, mas a sua semente vai ser bendita na terra. Aonde você pôr tua mão vai prosperar. Aonde você pôr o teu pé vai prosperar. Aonde você chegar o milagre vai acontecer. E o que aconteceu na casa de Obed-Edom? Prosperou, porque quando tem a presença de Deus tem prosperidade.
escute isso, tudo acontece na vida daquela família, história parecida que acontece conosco. Deus tinha cerrado e colocado na mão dos filisteus por 40 anos, mas havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril. Diga estéril. Perceba que Deus é especialista em pegar o que é estéril e fazer gerar, virar mãe, ser próspera. Ela não só teve Samuel, Ana, mas ela teve outros filhos. Escute, aqui Deus está pegando uma mulher estéril e diz que não tinha filhos. E aí a Bíblia diz no verso 3 de Juízes capítulo 13, que o anjo do Senhor apareceu e essa mulher disse: eis que agora és estéril e não tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Hoje o anjo do Senhor está dizendo: se prepara, porque eu estou entregando filhos, eu estou entregando promessas, eu estou entregando presentes, eu estou gerando famílias, eu estou preparando casas, eu estou fazendo promessas neste lugar para que você viva a minha glória. Quando o anjo libera esta palavra, a Bíblia diz: agora pois guarda-te de que bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa imunda. Porém eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Diga, consagrado de Deus. Quando Deus entrega para você, Ele não entrega o resto, Ele entrega o consagrado, Ele entrega o ungido, Ele entrega o separado, Ele entrega o melhor. O que Deus vai fazer na sua vida, se prepare, não é para trazer provações, não é para trazer luta, é para que a unção de Deus se manifeste sobre a sua história. Diga, Deus é bom. Quem crê que Deus é bom? Amados, Deus é tão bom que Deus começa a entregar conquistas e liberações. Em Juízes 13, do 2 ao 3, a Bíblia diz que o anjo traz a notícia e avisa o nascimento. Diga, a notícia está chegando. Agora escute, o que mais acontece? O anjo não só traz a notícia, mas o anjo então traz a instrução e a direção para disciplinar o seu filho. Deus está dizendo para que a gente viva uma vida de sucesso, não adianta só ter a liberação e a promessa, precisa ter a obediência e a instrução do que eu devo fazer com aquilo que Deus entregou. Tem gente que quer ser ungido, tem gente que quer viver a promessa, mas ele quer fazer do jeito dele, ele quer impor do jeito dele. Olha, eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou fazer não, eu acho que eu vou, talvez eu vá, talvez eu faça. Não, escute uma coisa, Deus entregou para quem era estéril, Ele está entregando promessas, mas não é para você fazer do seu jeito, tem instrução de Deus para fazer. O Douglas recebeu aí, quer a instrução de Deus. Quem quer a instrução de Deus? Levante a sua mão assim, em nome de Jesus Cristo. Diga, Deus, eu quero a tua instrução, Senhor. Aí Deus dá a instrução, aí a gente fala, mas isso é difícil. Qual era a instrução? Não passe na valha, ele não pode beber bebida forte, ele não pode tocar nada alcoólico, comer em coisa imunda. Escute isso, o que Deus está fazendo? Quando Deus levanta um consagrado, que Deus pega naquela que não podia ser mãe, entrega um presente, Ele está dizendo, o mínimo que eu quero é alguém separado para a minha glória, o mínimo que eu quero é alguém que não beba coisa e não toque em coisa imunda. O que é isso? Eu quero um santo, eu quero um ungido, eu quero escolhido. Tu quer que a tua família seja qualquer um, ou tu quer que a tua família seja santa, abençoada, separada, ungida e escolhida por Deus? Deus começa a fazer um pacto comigo, com você, para dizer de que forma que a presença de Deus vem sobre nós. Quando eu e você escuta a sua instrução, a glória de Deus começa a vir sobre as nossas vidas. Diga, quando eu ouço a instrução, a glória vem sobre mim. A gente está dizendo que a gente está vindo 3 dias buscando a presença de Deus de volta para a nossa casa. Para a gente trazer a presença, diga, eu preciso ouvir a instrução. Tem gente que quer a presença do jeito dele. Eu vim para a igreja, ainda bem que é o último dia hoje, porque quarta eu já tenho um compromisso. Você tem sim, vai ser aqui. Quantos já assistiram algum filme no Netflix? Levante a mão aí. Netflix, depois você me paga, por favor, por o direito. 2 pessoas já assistiram Netflix. Acho que nem é conhecido o Netflix. Quem já assistiu, levanta qualquer coisa no Netflix. Pelo amor de Deus, levanta a mão para eu ver. Agora quem já assistiu uma série, levanta a mão aí. Uns assistiram Netflix, outros não. Agora quem assistiu série, todo mundo levantou. É um mistério, meu irmão. Aqui série não é Netflix, é outra coisa. Pode ser série na Amazon, né, pastor? Por favor, me pague. A Disney. Eu vou dizer para você, se prepara, porque eu quero fazer uma série que vai começar quarta-feira, uma maratona de fé.
Se não vai ser maratona de você ler, de você assistir uma série de filme, vai ser uma maratona do Evangelho, onde Deus vai derramar a glória dele sobre as nossas vidas. É só quem está disposto de chegar e vivenciar a promessa de Deus sobre a sua vida. Se prepara, porque se você entrar nessa maratona, você vai entender que no final a vitória é sua, o milagre é seu, a resposta é sua, a promessa é nossa. Perceba uma coisa, para a gente viver a direção, a unção e para que a glória de Deus venha sobre nós, nós precisamos ser orientados por Deus. Por quê? Porque Deus está nos escolhendo para a sua glória. Lembra que eu e você temos motivo só de adorá-lo a Ele, porque Ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi tirado do império das trevas? Levante a mão assim. Deixa Satanás ver, levanta a mão onde você foi tirado, ou você está lá ainda no império das trevas. Você está em dúvida se você foi tirado, se você está com fé que Deus te tirou. Ah, pastor, mas eu cheguei aqui agora no culto. Mas já vai tomando posse, levanta a mão e diga: Deus me tirou do império das trevas. Então, se Deus te tirou do império das trevas, escute, é porque você é escolhido. Por que Deus chegou na casa de Manoá? Para levantar um Sansão e fazer uma mulher gerar aquela que não podia. Porque Deus estava levantando Deus está dizendo: você é um escolhido de Deus. Mas não para fazer o que você quer, mas aquilo que Deus deu a direção. E Ele disciplinou eu para que você tenha uma vida, para que eu e você possa vivenciar grandes promessas. Porque quando a glória de Deus vem sobre nós e nós somos escolhidos para Ele, Deus começa a liberar para nós prosperidade, autoridade e graça. Olha o que a palavra de Deus diz para que eu e você viva essa unção. No livro de Juízes, capítulo 13, verso 5, diz a palavra de Deus que Sansão foi escolhido e separado e consagrado para Deus. Juízes 13, verso de número 5. Olha o que diz a palavra. Está escrito a palavra de Deus: pois eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar a Israel da mão dos... Deus está te escolhendo para desfazer todas as obras de Satanás na terra. Tu acha que você foi escolhido para fazer o que você quer? Eu fui escolhido para fazer o que eu quero. Diga: Deus nos escolheu com um propósito. Ele nos ungiu com um propósito. Agora escute, quando eu e você somos escolhidos com um propósito de fazer o quê? Libertar Israel. O que é Israel? Somos nós. Somos nós que fomos escolhidos por Deus. Somos o Israel de Deus. Deus nos escolheu, nos fez o seu Israel por um motivo: para libertar o povo dos filisteus. Você conhece alguém que está cativo diante dos filisteus? Você conhece alguém que está desviado? Você conhece alguém que não conhece Jesus? Você conhece alguém que está vivendo delitos e pecados e mentiras e erros? Mas através do Evangelho você foi elucidado, revelado, e através da verdade, conhecereis a verdade, ela lhes libertou, fez eu e você entender, fomos livres por Deus, mas agora somos sacerdotes de Deus, ungidos e escolhidos para fazer o quê? Para vir para a igreja o dia que eu achar e vir para casa, está bom, da glória a Deus. Deus não te ungiu para você, Deus te ungiu para Ele. Diga: um propósito. Eu fui chamado por um propósito. Diga: o propósito é libertar Israel dos filisteus. Deus vai te usar para tirar pessoas que estão presas e cativas no pecado. Deus vai te usar para convidar pessoas e dizer: vamos comigo porque Deus tem um milagre na tua casa. Vamos comigo porque Deus tem libertação para você. Tu vai dar o teu testemunho e tu vai dizer: eu era um perdido, eu estava no charco de lodo, mas eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. E Deus vai fazer isso com você também. Se prepara, nazireu, escolhido, ungido. Deus está te levantando para libertar pessoas. E se prepare que a libertação vai começar na tua casa. A libertação vai começar na tua família. A libertação vai começar no teu casamento. A libertação vai começar no seu chamado. A libertação vai começar com aqueles que estão perto de você. Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, depois Judeia, aí depois os confins da terra. Começa em nós primeiro. Diga: em nós. Diga: a arca está em mim e ela começa em mim. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha o que diz Juízes 13, verso 25. Se Deus preparou ele, Deus capacitou para quem tinha recebido e vivenciado essa promessa de Deus. E o Espírito do Senhor o começou a impelir enquanto para o campo de Dan, em Zorá,
em Estaol. Amados, Deus começa a envolver, Deus começa a derramar, Deus começa a capacitar sobre ele uma unção extraordinária. Este homem que é eleito por Deus e escolhido por Deus para viver a sua glória, ele agora começa a ser possuído pelo Espírito Santo, cheio da glória, tomado pela presença, escolhido por Deus, impelido por Deus, envolvido por Deus. Deus está dizendo, quando você está vivendo a presença e a plenitude de Deus, você não vai mais conduzir nada, é Deus quem vai conduzir os teus passos. Deus perde batalha, Deus erra, Deus falha. E quando eu e você somos conduzidos por Ele, o que vai acontecer com a gente? Quando este homem era conduzido por Deus, nada o parava. Deus está dizendo mais ou menos assim para mim e para você: ninguém vai te parar. Quando você for instruído por Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, ninguém pode parar você. Ninguém pode frustrar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque somos conduzidos por Deus, a presença está sobre nós, a glória está sobre nós, o poder de Deus está sobre nós. Olha isso foi feito de uma forma extraordinária. Juízes capítulo 15, olha o que diz a palavra de Deus. Juízes 15, a palavra de Deus é clara, ela mostra para que eu e você entenda o que Deus faz comigo e com você. Juízes 15, acho que é 10, está dizendo, deixa eu ver se é essa aqui. Eles disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? Eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Por que pois o fizeste isso? E eles disse: assim como eles fizeram a mim, eu fiz a eles. Amados, este homem não era parado por ninguém. Ninguém podia parar, podia ser 1.000, 3.000, 10.000. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, não tem quantidade, não tem demônio, não tem pessoas, não tem obra do inferno, não tem leão, não tem urso, não tem mentira, não tem nada. Por quê? Porque você foi cheio da glória e da presença de Deus. Diga: Deus me ungiu e Ele me encheu do seu poder, de forma milagrosa e extraordinária, para que eu viva o sobrenatural de Deus. Quer ver? Olha o que diz a palavra de Deus. 14. Deixa eu ver se está aqui. Juízes 14. Olha isso, verso 5. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe em Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente que o fendeu. Um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber que tinha feito. Ele só fez assim, ó. Quando a unção de Deus está sobre você, quando a glória de Deus voltou sobre nós, não tem Satanás que como o leão tenta nos parar. Como em 1 Pedro 5 diz, que o diabo, vosso adversário, está bramando como o leão para que possa vos tragar. Ainda que ele se apresente a nós pela unção do Espírito Santo de Deus, esses como leões serão destruídos, arrebentados, quebrados, porque a unção de Deus está sobre a sua vida para te guardar, para te livrar, para te abençoar. Se você entendesse o que Deus está falando, é quando a glória de Deus está sobre aquele que foi ungido e eleito e escolhido para desfazer e se levantar contra os filisteus. E quando eu e você ouvimos a orientação de Deus, e quando somos guiados pelo Espírito Santo, ainda que você fala: pastor, estão me perseguindo, ainda que você fala: tem dias difíceis, ainda que você fala: tem provações, ainda que você fala: tem lutas financeiras, eu digo: quem está guiado por Deus e cheio do Espírito, não tem demônio que vai te parar, não tem Satanás que vai te destruir, não tem leão que vai te comer, porque o leão da tribo de Judá está com você. Ele está sobre nós.
Ele simplesmente mata um leão no meio da selva. Simplesmente faz isso. A palavra de Deus diz que em Juízes 15, do 4 ao 5, ele simplesmente põe fogo na lavoura dos filisteus. Ele começa a razoar com a obra do diabo. Quem que são os filisteus? Representa quem, filisteu? Quem é o filisteu? O próprio quê? Didi. Os filisteus são os Didi. É os capeta. E ele começa a colocar fogo. Deus está dizendo: eu te chamei com unção de fogo. Eu te chamei para queimar toda a obra do diabo. Porque quando tu abrir a tua boca, vai sair chama viva de Deus sobre os seus inimigos. Porque a minha Bíblia diz que até os olhos do meu Deus são como chama de fogo. Meu amado, quando você está andando com Deus, orientado por Ele, você vai abrir a sua boca, Deus vai falar. Você vai abrir a sua boca, Deus vai se revelar. Você vai levantar a sua mão, Deus vai levantar dele junto contigo. A gente só precisa entender que tudo isso acontece quando a presença de Deus está sobre nós. Nós estamos entendendo que esta presença voltará sobre as nossas vidas, para que a gente possa usufruir e vivenciar de forma extraordinária. A palavra diz que ele feriu 1000 homens. Em Juízes 15, do 15 ao 16, 1000 homens com uma queixada de jumento. Uma queixada, estava lá no chão, ele pegou a queixada e matou 1000 homens. Deus está dizendo: aquilo que não parece ser nada vai se tornar arma nas suas mãos. Aquilo que você não dá valor, que não tem expressão, que até está morto. O que é queixada de jumento? Meu irmão, é algo que não valia nada. Deus está dizendo: algo que não vale nada vai ser um grande instrumento nas suas mãos. Deus está mudando valores. Deus está transformando áreas. Deus está fazendo coisas pequenas se tornarem grandes. Deus está pegando coisas que não valiam, se tornando ferramentas fundamentais. Deus está fazendo como fez na vida de Davi, pegando uma funda e uma única pedra para destruir um gigante. Sabe o que é isso? Quando a unção de Deus está sobre nós, não tem gigante que nos para, não tem 1000 homens que nos para, porque 1000 cairá à tua direita, 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor dos Exércitos. O que estamos pregando é a palavra. É a palavra de Deus, é o que acontece com este homem. Diga: quando ele está vivendo a direção de Deus, a arca, a presença, a glória, a unção, o poder está sobre ele. A palavra de Deus diz que Satanás o tempo todo está armando ciladas contra nós. E aí que eu e você muitas vezes caímos na cilada. Quando eu e você acha que as coisas de Deus acontecem de forma natural. Que aí a gente pensa que vir para a igreja é a estratégia do pastor. É só ler a Bíblia. Eu acabei de dizer aqui no início, falando de política, que a gente só precisa ler só a Bíblia. Não é o que os outros falam. Porque quem conhece o pastor sabe o que eu defendo desde o momento que você me conhece. Não é porque eu fui influenciado por uma pessoa que falou. Pelo contrário, do dia que eu me posicionei e tenho me posicionado, eu só perco seguidor e eu não estou nem aí com seguidor. Eu estou preocupado, não eu em ser beneficiado, mas o reino de Deus ser beneficiado. Esse é o problema do interesseiro. Se tal pessoa fizer, vai sobrar para mim aqui, eu vou ganhar ali. Não é pessoal. Não é porque eu gosto ou deixo de gostar. É questão doutrinária, de valores. Do que a Bíblia me ensina, o que é real. Do que ela defende. E como não pregar denunciando aquilo que a Bíblia não defende. E como não denunciar aborto. Como não denunciar roubo. Como não denunciar drogas. Como não? O que não tem a ver com a Bíblia é isso.
Mas tem gente que pensa que isso não tem a ver. É essa mentira incutida no coração de pessoas fracas. Pensa que isso é idolatria. Porque ninguém acredita que alguém está disposto a lutar contra os filisteus. Porque a maioria é corrompido. Mas Deus quer levantar a geração de Sansões e homens e mulheres cheios da glória, que lutam contra a obra de Satanás e que vivem a diferença, mas desde que sejam guiados por Deus, não por seu ego, não por sua vontade ou por informações, ou com medo de cancelamento, medo do meu amigo deixar de ser meu amigo. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, não é para você brigar com ninguém, é para você amar todos. Mas se eles deixarem de ser seu amigo, fique tranquilo, um dia eles vão voltar para te agradecer. Porque quando Noé construiu a arca, todo mundo chamou ele de louco. Mas quando o dilúvio caiu, todo mundo procurou Noé. Continua construindo a arca, continua te sendo louco, continua defendendo a família. O que era a arca? Projeto para defender o quê? A arca é para defender a família. A arca é para defender a família. A arca é para defender a família do dilúvio, da mentira, da perseguição, da prova. Continua construindo a arca para guardar a sua casa. Você pensa que o diabo vem com um chifrinho, com um coelhinho pulando. Não. Ele vem através de uma conversa de amigo. Ele vem através de uma rede social. Ele vem através do tempo que é roubado quando você não vem para a igreja. Porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, em união. Porque quando você está em união, você está recebendo informação, conselhos de homens que vão querer teu bem. E aquilo que você pensava em fazer errado, que você estava desviado, distinto, separado, você foi orientado e conduzido por Deus, animou a sua fé. Você sabe que o personal faz a diferença na vida de alguém que treina, sim ou não? Por quê? Porque ele estimula. O coach é um treinador. A palavra coach é treinador. O que é um coach? É um personal. É um treinador, alguém que acompanha, que vai te ajudar. Olha, é o seguinte, isso aqui vai te mostrar os caminhos. Não vai por aqui não, está errado. Faz isso aqui. Ele é um mentor seu. Tu quer conhecer o verdadeiro coach? Ele chama-se Espírito Santo de Deus. O coach real está aqui neste lugar hoje. Porque ele vai acompanhar você para dar as diretrizes e as direções para mim e para a sua vida, para dizer: filho, não faça isso, filha, não faça aquilo, filho, não faça isso, filho, não faz aquilo. E quando você for orientado por ele, eu vou dizer, ele diz que o coach faz o quê? Eis que ele é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, para que você não caia em cilada. Quem que é esse coach espírito? É aquele que diz: eu aplano nos caminhos tortuosos em direito para você andar no caminho seguro. Quando você tem ele na sua vida, ele vai te guiando, ele vai te direcionando, ele vai mostrando, e eu e você vamos sendo conduzidos por ele. Mas escute, o diabo está o tempo todo armando cilada, dizendo: olha, eu vou minar a fé dele, eu vou desanimar ele, eu vou fazer ele parar. Aí a pessoa vem e fala uma coisa: você viu como é que estava o som hoje meio alto? É verdade, estava um pouco alto. Você viu como o pastor gritou um pouco mais hoje? Ele teve um suor a mais que pingou da testa dele? Eu não tinha reparado, mas você está falando agora, acho que é verdade isso. Você viu que colocaram as barras de coluna ali de ferro? Nem arrumaram direito, está lá, estão colocando. Quando você quer enxergar problema, meu irmão, e tem Satanás para minar, porque é o que ele quer fazer isso. Sabe por quê? Porque o diabo só quer parar quem é escolhido. Quem já não é escolhido, o diabo deixa lá. Deixa ele. Mas ele vai o tempo todo: qual o problema? Eu estava compartilhando com os irmãos, quando eu fui trabalhar numa empresa aqui em Guarulhos, inclusive de uma empresa, só estava na mídia, era da Fórmula Truck Corrida, campeão da Fórmula Truck, estava lá dentro, trabalhando lá com eles. Aí um dos filhos do dono falou: Rodrigo, faz o seguinte,
tem uma festa aí, vamos estar com a gente. Eu falei, não, primeiro eu não fui. A segunda eu apareci lá, fiquei só lá. A terceira ele falou, faz o seguinte, meu, toma um golinho aqui. Eu falei, meu, você sabe que eu sou cristão, eu não bebo. Estava no começo da minha conversão isso. Aí outra vez ele falou, meu, para de palhaçada, não é um gole que vai fazer você pecar, né? Não é um gole que vai fazer você desviar. Para de besteira, essa idiotice aí, meu. Aí eu comecei a pensar. Realmente, né? Não embriagueis. Então, não embriagueis, então gole não é embriagar. Acho que o diabo tem razão. Deixa eu ver. Não é muito álcool? Não, isso aí é pouco. Não, mais um gole, né, meu? Qual o problema? Dia seguinte, chegou o advogado da empresa que cuidava do RH. Senta, Rodrigo. Chorando! E eu chorando por dentro, tinha feito. Aí ele chegou assim, não sei o que está acontecendo. Perguntei para o dono, ele me falou um negócio para mim, também não sei que ele também disse que não sabe por qual motivo. Ele não sabe, ele falou para mim que não sabe. Chorou ele, chorou eu. Eu só sei o seguinte, ele mandou te mandar embora. Falei, você não sabe? O dono também não. Mas eu sei quem está me mandando embora desse lugar aqui. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus falou assim para mim, eu estou te tirando deste lugar. Eu louvei a Deus, eu chorei de alegria. No dia seguinte, eu cheguei para o pastor da igreja e falei, pastor, está precisando de pedreiro aqui na obra? Ele falou, está precisando de ajudante. Que pedreiro você não é? Eu falei, não, é isso que eu quero servir. Só que é o seguinte, às 5:30 da manhã a gente está aqui. Às 5 a gente chega às 5, começa a orar às 5:30. Aí umas 6 horas a gente começa a mexer. Que você puder ajudar a massa a carregar. Eu falei, pode contar comigo. A partir de todos os dias eu estou aqui. Desempregado estava agora. Comecei a levantar a parede. Daqui a pouco estava levantando muro, colocando coisa no telhado, fazendo coisa. Virando pedreiro. Virei pedreiro naqueles dias. Aí um amigo chegou e falou assim... Estava trabalhando, você que está desempregado, Rodrigo? Tem uma empresa lá, eu preciso levantar uns muros lá, você está ajudando de pedreiro aqui, voluntário, eu queria ele fazer um negócio na empresa lá de pedreiro, de cimento. Você não quer fazer? Eu falei, não sei fazer. Eu falei, não precisa me ajudar a carregar pedra. Eu falei, tá bom, Adriel, eu vou lá. Cheguei lá uma semana, sei lá, 2, ajudando ele a carregar pedra, tijolo, fazendo as coisas. Aí tinha um serviço, ele tinha um ateliê de impressão, de serigrafia com equipamentos e tal. Falou, tem um serviço atrasado aí, faz o seguinte, acabou o serviço de pedra amanhã, você tem como você me ajudar, ver se você consegue pelo menos carregar, limpar as telas aqui, fazer? Eu falei, pode ser. Tem que imprimir isso aqui, comecei a imprimir e fazer. Ele falou, até que você está fazendo bem. Você não quer trabalhar comigo aqui? Eu falei, quero, estou desempregado. E falando de Jesus e pregando o evangelho. Passou mais um tempo, ele falou o seguinte, está meio ruim aqui o negócio. Eu precisava de investir um valor aqui, você não quer se tornar meu sócio aqui? Eu falei, quero. O que eu tenho? Eu falei, tem um carro aqui, um Gol GTS. Vê que eu vendo ele, a gente coloca ele aí, compra umas máquinas, tornei sócio dele. Passou mais um tempo. Ele falou, Rodrigo, você não quer comprar minhas máquinas? Eu falei, quero. Comprei as máquinas e me tornei dono daquela empresa. Passou mais um tempo. Depois de um bom tempo, nós montamos a empresa e Deus começou a mandar serviço, fazendo serviço para o Brasil todo, e comecei a pegar outros serviços, comprando equipamentos novos, outros equipamentos. Arrematei todos os equipamentos, ele parou na empresa e falou assim, se eu tinha emprego para ele. Passado mais um tempo, Deus deu direção e falou assim, está vendo essa empresa aqui, esse salão? Através da minha irmã, confirmação de outras orações, de direções na época. Eu já fazendo a obra, totalmente envolvido, apaixonado por Deus, pregando o evangelho, envolvido na igreja, servindo. E o Espírito Santo está vindo confirmado, já 9 anos de igreja, adorando a Deus, servindo a Deus. Eu já tinha falado que iria levantar um ministério, da qual eu tinha um programa chamado Programa Revelação Profética na rádio. Durante alguns anos já que eu fazia, e Deus disse, esse será o nome do ministério. Aí Deus falou, eu falei, mas aonde? Deus falou assim, agora encoste todas as máquinas, aluga em casa do lado, joga as máquinas para trás, porque aqui nesse salão agora vai ser o ministério Revelação Profética. Quando você é guiado por Deus e você deixa de fazer as coisas de Satanás,
Deus, ele pega um desempregado, um quebrado, faz de um funcionário dono de uma empresa, levanta a empresa, honra a empresa e faz você se tornar líder de um ministério, porque ele te chamou para uma grande obra. E quando Deus tem um projeto e você faz, se afasta da aparência do mal, Deus, ele vai dando a direção para você e vai conduzindo pelo Espírito, não coisa que você quer fazer, mas coisa que ele já preparou. E esse ministério já hoje, 17 anos se passaram, porque quando Deus está no controle, você é conduzido pela voz do Espírito Santo de Deus sobre a tua história. E a empresa, pastor, continua ativa, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus opera, é assim que Deus prospera, é assim que Deus honra. Quando Deus quer honrar, Ele faz você fazer e ser guiado por Ele. Aí tem gente que fala, eu não posso fazer nada para a igreja, é muito cedo para mim lá. Eu nunca mexi com cimento, com pedra, com tijolo. Mas quando você coloca a mão para Deus, Ele derrama talento, graça, unção sobre a minha e a sua vida. E eu lembro que antes de começar isso, ele falou, Rodrigo, faz o seguinte, eu estou contratando aqui uma desentupidora, porque a gente já mexeu em tudo aqui, eu não consegui resolver isso. Desentupir. E quando ele voltou, eu peguei uns cabos de aço girando e batendo dentro, que nem desentupidora mesmo. Quando ele voltou, estava desentupido. Eu falei, aquele banheiro lá que você ia chamar para Igitex, sei lá quem que você ia chamar, está desentupido. Aí uma geladeira que eles tinham lá, ele falou assim, eu queria pintar ela. Quando ele voltou, eu tinha lixado a lixadeira inteira, a geladeira, e pintei, invernizei toda a geladeira. Ele falou, mas esse cara é louco. Eu falei, não, esse louco é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Este homem, quando estava sendo cheio da glória e da presença de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, tudo que ele fazia dava certo. Diga, tudo que ele fazia dava certo. Só que o diabo, sabendo que você está em Deus, o que ele vai fazer? Colocar amigos para te oferecer coisas para destruir a sua fé. E que no princípio não tem problema nenhum. É só um golinho. É só um pouquinho. É só um negocinho. Qual o problema? Só que você esqueceu que você não nasceu para fazer o que você quer. Você nasceu porque você é projeto de um milagre. Você nasceu porque você é fruto de uma mulher estéril. Você nasceu porque você nasceu para destruir os filisteus. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Você foi chamado para ser ungido pelo Espírito. Você não foi chamado para ser qualquer um. Ah, pastor, mas eu não tinha nenhum chamado e desejo de ser pastor, pregador. Eu vou dizer uma coisa, não é o que você acha. Deus escolheu todos que aqui estão para que a glória de Deus se manifeste na sua história. Era essa a mentalidade que eu tinha. Mas eu não tenho nada a ver, eu nunca pensei isso. Eu pensei em ser polícia, pensei em estar no exército, pensei em fazer isso. Não tinha nada a ver com isso. Na época que eu fui, ainda eu estava lutando, estava fazendo esporte, já falei para os irmãos, estava na televisão, a canal aberto, tudo que é mídia, tudo que é jornal, que você imaginar na época, que tinha dos maiores jornais, manchetes, estava eu lá nas revistas, Spot Fight, academia, revista não sei o que, Brasil, não sei o que, fulano não sei aonde, Steven Seagal na capa e nós junto lá, aonde tinha, estávamos lá. Mas Deus para e fala, eu quero fazer algo na tua história. E Ele é Deus. Só que o diabo, vendo o projeto de Deus, ele começa a querer minar. Ele começa a destruir de uma coisa simples. Deus te entrega presente, você ora, você chora para Deus te prosperar, você ora e chora para Deus te entregar um bem, você ora e chora para Deus fazer, você pede orientação para ter a bênção, mas quando Deus fala, filho, faça o que eu mando, aí você não quer fazer. Aí a gente começa a perder a unção. A gente começa a perder a direção. Diga, eu fui chamado para a conquista e para o sucesso. Mas o diabo, ele quer o que nosso? O que o diabo quer? Diga, o fracasso e a derrota. Você acha que quem está em cima tem risco de cair? Sim ou não? Quem está caído não cai, mas quem está de pé. O diabo está todo dia tentando derrubar você e eu. E o que ele fez? Em Juízes 15:10, a palavra de Deus diz que Satanás, ele começa a se levantar na vida, já estava se levantando desde o início,
na vida de Sansão, fazendo o quê? Que a presença de Deus saísse sobre ele, para que a glória de Deus saísse sobre ele, até que ele fosse a queda. Até que ele fosse a, diga, queda. A palavra de Deus mostra isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Só para antecipar aqui, porque eu queria já encerrar cedo. Olha isso, Juízes, a Bíblia fala em Juízes 15, 10, Juízes 15, 12, do 12 ao 13, agora Juízes 16, 5. Olha o que diz a Bíblia. Juízes 16, 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o. Disseram o quê? Persuade. O que é persuadir? Envolver, enganar. Olha, não tem problema nenhum. Persuade-o. Satanás está o tempo todo tentando persuadir. Persuade-o e vê que conquiste a sua grande força, e com que poderíamos assombrear-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos, e daremos cada um 1.100 moedas de prata. O diabo está pagando um alto preço para ver a sua queda. Diga, o nazireu, o consagrado, o ungido, o escolhido por Deus. Diga, o destruidor de leões, agora está sendo persuadido por Satanás, por uma mulher que está comendo a somente a qual seu pai orientou. Não vá, não se envolva com outras pessoas que não servem o nosso Deus. Aí algumas pessoas dizem: qual que é o problema? São legais, são meus amigos, são amigos de amigos. Eu digo para você, ele pratica a sua fé? Ele luta para ser ungido? Ele se posiciona como consagrado? Ou ele está vivendo o Salmo 1, ele está se apartando do mal? Ele está se sentando a roda de escarnecedores, parando, deitando, sentando, ouvindo o que o diabo está falando? Ou ele está fugindo da aparência do mal e está buscando a presença de Deus? Não, não tem problema nenhum, está ali. Eu não estou ouvindo nada. Entra aqui, sai aqui. Então o Salmo 1 é mentira. Então Deus está errado. Que eu e você não devemos se deter, não devemos parar, não devemos se assentar na roda de escarnecedores. Que antes o seu prazer tem que ser na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Sabe por quê? Você não é qualquer um, você é consagrado de Deus. Por favor, chega aqui, Marcelo, sobe aqui. O Marcelo é um fariseu, um pecador. É só uma ilustração, calma, irmãos. Vai lá, vai lá. Vem vindo para cá, vem passando aqui do meu lado. Oi, tudo bem? Não, me chama para conversar. Oi, tudo bem? Tudo. A Bíblia diz que nós não devemos fazer o quê em Salmo 1? Não ouça, aí eu vou parar e ele vai dizer: não sei o quê, vai começar a dar conselhos. Rodrigo, vamos beber, vamos fazer não sei o quê, tá, não sei, eu vou fazer, ele está aqui do meu lado, ele está falando tudo isso. Vamos fazer isso, não tem problema nenhum. Aí eu já parei, já estou ouvindo ele. A Bíblia diz que eu não devo ouvir conselho de ímpios. Primeiro eu estou ouvindo o conselho, eu comentei ele, vamos dizer aqui, falou, tá bom, hein, bacana, outro dia a gente marca aí, tranquilo. Aí volta de novo outro dia. Aí vem o segundo conselho, tudo bem? Beleza? Aí eu já, primeiro dia ele estava falando, eu já falei, estou aqui resolver um negócio, estou indo embora. O segundo dia a Bíblia diz que não devemos ouvir conselhos, nem se deter. Aí quando se detém, você já... é verdade, cara, fazia tempo que a gente não falava. O que você ia fazer? Vamos marcar alguma coisa assim, o que você acha? Qual o problema? Vamos marcar tal, aquela sinuca aqui, não tem aquela sinuca ungida. Não, mas só crente vai estar lá? Não, vai estar só nós dois, só nós dois de crente, sabe? Porque o resto, nós vamos converter todo mundo lá. 1.100 pessoas nós vamos convidar lá dentro do bar. Todo mundo bêbado, mas nós vamos converter, viu? É a bênção, eles usam droga ali, faz tudo isso, mas está tudo certo. Aí o segundo eu já me detive. Aí na próxima eu já vou fazer o seguinte: eu já vou me assentar. Vem cá, agora, senta aí. Senta aí. Traz uma para nós aí. Senta na roda dos escarnecedores. Primeiro eu ouvi o conselho, depois eu me detive. A segunda eu me assentei. Quando você se assenta, você já está consumindo aquilo que não é para você. Obrigado, Mar. Você pode aplaudir a Deus, Marcelo, em nome de Jesus.
Pastor, sem exageros, pastor. Sem exageros. Preste atenção. Não sou eu que estou inventando isso. É a palavra. Mas eu e você quer fazer o que a gente acha. Faz quanto que você sabe que acha? E vai fazer o que a gente... Não, fala mais alto, pelo amor de Jesus, irmão, porque eu quero acabar a mensagem. A gente quer fazer o que a gente... Porque afinal, eu não vou cair. Eu? Magia. Afinal, eu sou muito ungido para cair numa dessa. Eu sou muito escolhido para cair numa dessa. Não é assim? Eu conheço muita Bíblia para cair numa dessa. Só Juízes 16:6, do 10 ao 13, ela começa a manipular e ministrar ele. Conta para mim seu segredinho, conta. Gracinha. I love you, baby. Ele com seus cabelos e seus cachos soltos começou a suar mais frio e não é, se você fizer tranças no meu cabelo, eu vou perder a força. Daqui a pouco ele está, se você fizer isso assim, até ele falar, se você cortar o meu cabelo, raspar a minha cabeça, eu vou confiar em você. Dorme aqui, dorme. Aí ele dorme, porque o pecado faz nos dormir no pecado. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Aí ele dorme no colo dela, envolvido por Satanás, com as conversinhas de se assentar, de se deter e sentar na roda dos escarnecedores. Ela raspa a cabeça, ele perde a sua identidade, porque quem mexe no cabelo mexe na identidade. Ele perde a identidade de cristão. Aí ela diz, os filisteus. Aí ele levanta achando que tinha força, mas Deus não era mais com ele. Diga, Deus não era mais com ele. Diga, ungido deixou de ser ungido. O escolhido perdeu tudo. Eles chegam, os filisteus cegam os seus olhos. Sansão significa sol que brilha, sol da justiça. O sol é aquele que acende luz. Agora o sol está em trevas, não enxerga mais. O diabo, ele quer tirar a tua luz. O diabo quer apagar o teu brilho. O diabo quer acabar com a glória de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para que você viva em trevas. Agora pega um Sansão, coloca ele na moinha para trabalhar de escravo e fica lá trabalhando como jumento, como animal, rodando, trabalhando. E ele começa a pensar, meu Deus, por que eu não ouvi os meus pais? Por que eu não vigiei? Por que eu não orei? Por que eu não me posicionei? Eu dizer para você, meu irmão, há muitos escolhidos de Deus vivendo numa moinha, há muitos ungidos vivendo numa moinha, há muitos crentes que vêm para a igreja, mas a sua vida não sai do lugar, você só roda, trabalha, e diz, pastor, Deus não prospera, Deus não abençoa. Não é Deus, é porque você está dando ouvido a Dalila. Deus, ele quer restaurar o teu chamado, o meu chamado. Aí Sansão vai dizer, nossa, Deus é tão ruim. Pastor, lá em casa está mó prova. Pastor, lá em casa está mó luta. Pastor, está dando tudo errado. Pastor, está acontecendo isso. Eu digo para você, a culpa de quem que é? A culpa de quem que é? De Deus. Quando você e eu ouvimos os conselhos de Deus, o Espírito se apossa de nós e não tem filisteu que nos para. Quando você está cheio de Deus, o Espírito de Deus se aposta de nós e não tem leões que nos devoram. Quando você está cheio de Deus, o Espírito de Deus, ele nos transborda com a sua presença e não tem filisteu que nos para. Mas quando começamos a dar ouvido ao diabo, começamos a ser conduzidos pelas nossas emoções, e a Bíblia diz que o coração do homem é a coisa mais enganosa que existe. Diga, aquele que era ungido perdeu a unção, perdeu a força, perdeu a identidade. Amados, tem gente que só pensa em se posicionar quando perde tudo. Sansão, quando está na moinha, não tem mais nada, perdeu tudo. Diga, quem está no fim do poço. Diga, quem está no final do poço.
Não tem mais saída para baixo. A saída só está para onde? Tem gente que precisa descer lá embaixo para lembrar que a sua bênção está em cima, que a arca só fica aí em cima. Quando a pessoa está de pé, ela perde a visão vertical. Há muitas pessoas que estão de pé, perdem a visão vertical. E só começa a enxergar no horizontal. Eu posso, eu consigo, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou ter sucesso. Quando você coloca a sua vida em Deus, Deus pega um pedreiro e faz dono de uma empresa. Deus pega um ajudante de pedra e levanta ele, fazendo ele crescer, porque é Deus quem nos exalta. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele pega alguém que não é nada e fala: eu vou te levantar um grande líder sobre a história. Quando você começa a colocar Deus e ouvir a voz dEle, não importa onde você está, Ele está dizendo: eu vou abrir caminho no meio dos desertos, eu vou fazer mananciais brotar, eu vou trazer águas frescas e vou te exaltar. Quando você é conduzido por Deus, não importa como é que você chegou aqui. Quando nós buscamos a presença de Deus e nós começamos a entender que é uma maneira de vivenciar a glória, pastor, então eu cheguei aqui que nem Sansão, sem cabelo, sem identidade, sem direção, fazendo tudo errado, e agora o que eu vou fazer? Há uma coisa a ser feita para que o cabelo volte a crescer. Se humilha diante da presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Sansão se arrepende e ele pede perdão a Deus, e a Bíblia diz que o seu cabelo começa a crescer, a sua identidade vai começar a voltar, porque Deus te chamou para ser ungido para a glória dEle. Deus te chamou para a glória dEle se manifestar sobre você. Aleluia. Diga a Deus que pega ungido que foi perdido, o faz o encontrar, achar, para depois restaurar. Se eu e você quisermos vivenciar que essa glória que foi perdida no início da campanha volte sobre nós, a maneira de se humilhar diante dEle e dizer: Deus, me perdoa se eu perdi minha identidade ao longo do caminho, me perdoa se eu estou fazendo coisas do meu jeito. Eu quero vivenciar a identidade que o Senhor tem para a minha vida, porque a identidade que o Senhor tem para mim é uma identidade com força, com autoridade, com unção e com graça. Pessoas estão se sentindo fracas, pessoas estão se sentindo perdidas, mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, a força começou a voltar sobre Sansão, a glória começou a voltar sobre Sansão, o cabelo começou a crescer, a identidade começou a ser restaurada, e ele pensou: se eu sair daqui, eu vou cumprir o que foi chamado, eu vou destruir os filisteus a qual fui chamado para isso, eu vou fazer a vontade de Deus, porque o coração dele se enchia em cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele tem um desejo de nos perdoar. Deus quer nos restaurar. Aquela arca que estava perdida, hoje ela vai voltar sobre as nossas vidas, porque Deus vai voltar a colocar eu e você na direção certa. Deus vai voltar a colocar eu e você no propósito certo. Deus vai pegar Sansões aqui hoje e vai restituir a sua força. Deus vai restituir aquilo que foi roubado de você. Se é para Jesus, aplaude mais forte, pelo amor de Deus. Diga: Sansão não pode andar segundo acha, ele tem que andar segundo o Espírito Santo. Se tem algum Sansão aqui hoje que quer que essa glória de Deus seja permanente sobre você, tu tem que fazer uma escolha. Ou você faz a sua vontade e quer pagar o preço para ficar cego, trabalhar como escravo e terminar numa moinha.
ou você se arrepende. E eu e você nos arrependemos, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Porque você não pode se esquecer que Manoá só pode ser, eles só puderam ter filho, Manoá e a sua família, pai de Sansão e a mãe dele, porque Deus enviou como filho daquela que era estéril. Diga: eu sou o milagre de Deus, para a glória de Deus. Deus nos formou, Deus nos criou para a glória dele, não para a gente fazer o que a gente acha. Ah, mas eu acho que eu nasci eu não nasci para ser pastor. Meu irmão, não é você e eu que escolhe o que é, eu e você que obedece a ele. Se eu e você quer vivenciar essa unção e reconhece que essa glória de Deus vai voltar, se prepara, porque Deus vai restituir aquilo que foi tomado de você. E você vai começar a ser usado como você nunca foi na sua história. Se tem Sansões aqui que recebe, fica de pé no seu lugar agora. Fica de pé, diga: é comigo, Jesus, é comigo, Senhor. Diga: eu recebo essa palavra na minha vida. Eu tomo posse para vivenciar a tua verdade. Porque eu, sem a tua presença, não posso fazer nada. Tu quer ver uma pessoa virar santa, ungida? É só ela perder a visão e virar escravo. Ela perder tudo, aí ela se lembra de Deus. Que eu e você não venha perder mais, mas que eu e você venha simplesmente vivenciar a glória de Deus nas nossas vidas. Quantos estão entendendo? Para o que você foi chamado, não é para fazer o que você quer, mas o que Deus tem para você. Quem quer fazer a vontade de Deus, levante a sua mão assim. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. E você vai profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre a sua história. Diga: Deus, eu profetizo a sua vontade, Deus. Me ensina, me conduza, me mostre o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me perdoe, me restaure, me transforme, faça a sua vontade, o seu querer. Faça o extraordinário na minha história. Começa a profetizar. Começa a dizer: Deus, traga a visão que o Senhor tem para a minha vida. Não a minha visão, não a minha vontade, não o meu querer, não os meus prazeres. Arranca toda Dalila da minha vida. Arranca toda vontade carnal, todo o pecado, toda mentira. Começa a pedir perdão a Deus. Porque quando então Sansão se arrepende, a Bíblia diz que Deus começa a restituir a glória, a força e o poder dele sobre aquele homem. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restituir a tua unção. Deus vai te levantar de uma forma que você jamais imaginou. Deus está dizendo: eu te chamei para manifestar a minha glória. Eu te chamei para manifestar o meu poder. Eu te chamei para ser um instrumento nas minhas mãos. Deus está levantando pessoas, homens e mulheres, que serão uma grande bomba contra o inferno, aonde filisteus serão destruídos, aonde obras de diabo serão desfeitas. Deus está entregando um propósito claro sobre a sua vida, de renúncia, de abrir mão de vontades, para que a glória de Deus se cumpra sobre nós, para que o poder de Deus se cumpra sobre nós. Vai profetizando, diga: Deus, transborde a minha vida, conduza a minha vida, encha a minha vida da tua direção, para que eu viva a tua glória, para que a tua presença seja sobre a minha vida, para que eu não perca a unção de Deus, para que eu não perca a glória de Deus, para que eu não perca o poder do Senhor sobre a minha história. Eu profetizo, eu libero sobre esta igreja, eu libero sobre este povo uma unção extraordinária. Senhor, que o Senhor restitua, que o Senhor levante, que o Senhor opere, que o Senhor faça um novo tempo sobre nós, porque casas estão sendo erguidas, casas de oração, casas onde a glória de Deus se manifestará, casas onde a presença de Deus será real, porque na tua casa vai reinar a presença de Deus, na tua vida vai reinar a presença de Deus, e todo filisteu não tem poder em te tocar. Eu repreendo toda a obra de filisteus, eu repreendo toda a estratégia de Satanás para te paralisar, para te persuadir, para nos persuadir. Seja repreendida todo o espírito de Dalila agora. Todo o espírito de Dalila saia desta igreja,
igreja, saia das nossas vidas, saia das nossas casas, saia das nossas famílias agora. Eu profetizo a unção real, Sansões ungidos, escolhidos e eleitos para a sua glória. Se você crê, dê um glória a Deus e um aplauso bem forte.